Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Beatriz e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a biotransformação de alimentos para a produção de produtos com valor agregado. Bom, primeiramente eu queria agradecer a organização do evento pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho sobre esse tema que é do meu projeto de mestrado. E eu espero, sim, contribuir de alguma forma positiva para o conhecimento de vocês, o desenvolvimento profissional e que seja proveitoso de alguma forma. Eu trouxe um breve histórico da minha trajetória acadêmica para vocês conhecerem um pouquinho sobre mim e como eu cheguei até aqui hoje. Eu sou formada em Ciência e Tecnologia de Alimentos pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba, e durante a graduação eu tive a oportunidade de atuar no setor de frutas e hortaliças, trabalhando em projetos voltados para o reaproveitamento de vegetais, processamento mínimo e elaboração de produtos probióticos, como por exemplo balas de goma, bala de gelatina e frutas minimamente processadas enriquecidas com essas bactérias. Então, ao longo desses quatro anos da graduação, a única coisa que eu tinha certeza que eu queria trabalhar com frutas e hortaliças e nessa linha meio de produtos funcionais, probióticos. Então, eu tive a oportunidade de realizar um estágio em uma vinícola de Minas e era voltada para a produção de vinhos finos de inverno. E aí foi o meu primeiro contato com o processo fermentativo em escala industrial. Eu fiquei apaixonada pelo sistema, que eu achei tão lindo, maravilhoso, como que a fermentação ocorre, os processos de transformações, como que a gente transforma a uva no vinho, como que o mosto clarinho fica aquele mosto roxo escuro para o vinho, no caso do vinho tinto. E eu fiquei encantada que até então eu falei assim, não, eu quero fazer enologia. Aí eu fui, prestei o Enem, passei em primeiro lugar no curso de enologia, mas aí no final das contas, eu optei por seguir outros caminhos. Atualmente eu faço parte do programa de pós-graduação em Ciências de Alimentos da Unicamp, faço mestrado e meu mestrado é voltado para a fermentação de algumas matrizes alimentícias para que a gente consiga produzir um produto ou um ingrediente com melhores propriedades bioativas e probióticas. Então, a minha apresentação será dividida em quatro partes. Primeiramente, vou falar um pouquinho sobre a indústria 4.0 e as transformações que vêm ocorrendo, sobre os bioprocessos, o que é, como que são realizados, fermentação e, por fim, vou terminar com algumas considerações finais e pontuações. Bom, a indústria 4.0, a gente vem escutando esse termo desde mais ou menos 2015 e desde então a gente vem observando algumas mudanças em como que os bens de consumo são produzidos, comercializados, como que a gente compra esses produtos e como a gente consome eles. E para a indústria de alimentos também não tem diferença. A gente consegue observar que ao longo desses últimos anos, a produção de alimentos vem se transformando desde lá da agricultura, da pecuária, até o processamento industrial, o meio de transporte, como que os alimentos são transportados, comercializados, armazenados e como nós consumimos. Até a forma como a gente realiza nossas refeições vem se transformando ao longo desses anos. Então, é muito importante a gente entender essas modificações e perceber como que a indústria e os consumidores vêm se comportando ao decorrer dessas novidades. E, por exemplo, a indústria ela tem investindo cada vez mais no setor de inovação e pesquisa e desenvolvimento de suas empresas. Como, por exemplo, elas têm impulsionado o lançamento de novos produtos com melhores perfis nutricionais, como, por exemplo, linhas de alimentos que são enriquecidos com fibras e vitaminas, que apresentem um teor reduzido de sódio, açúcares e gorduras, como também novas categorias que vêm ganhando a atenção dos consumidores, como, por exemplo, os plant-based, que sofreu um boom recentemente e é um mercado que não vai parar e passar, vai só aumentar as demandas para essa categoria à base de plantas. Então, com isso, a gente pode ver que a mudança no comportamento do consumidor tem alavancado e influenciado diretamente a indústria 4.0 e como ela se comporta. Porque essas novas mudanças têm influenciado em como que a indústria vai investir o seu capital para poder atender essas transformações
no cotidiano. Além disso, além do lançamento de novos produtos, a gente também tem investimento em algumas técnicas diferentes para atingir a produção de um produto diferente, inovador. Como, por exemplo, o desenvolvimento da fermentação de precisão, que nada mais é do que o aprimoramento da fermentação clássica, que a gente já conhece, que vai proporcionar uma melhor produção dos compostos de interesses. Por exemplo, aqui é para atender produtos proteicos e que irão substituir os laticínios e os ovos de origem animal. Além do mais, outra preocupação que vem impulsionando essas modificações e evoluções na indústria 4.0 de alimentos é que em 2050 estima-se que a população mundial será de 10 milhões de habitantes, no total de 10 milhões de habitantes. E com isso, a gente entra em um loop assim, em como que a gente vai conseguir alimentar tudo isso de gente sem gerar um colapso na cadeia alimentar. Com essas mudanças climáticas que vem acontecendo, questões de agricultura e pecuária. Então, com isso é necessário novas tecnologias, novas formas de processamento para a gente conseguir alimentar todo mundo de uma forma nutricionalmente adequada. E uma aposta para o futuro é que a biotecnologia será a opção para alimentar a população do futuro. E é realmente o que a gente vê atualmente, que a biotecnologia tem ganhado um espaço enorme nessa produção de alimentos, de ingredientes alimentares, aditivos e também em outros aspectos da nossa sociedade. Então, frente a tudo isso, a gente tem alguns desafios que precisam ser enfrentados para que o processamento de alimentos continue com a mesma produtividade e eficiência, sem ultrapassar os limites ambientais, ofertando produtos de qualidade, atendendo às novas demandas e tudo isso com a máxima eficiência produtiva, gerando lucros e reduzindo desperdícios. Mas então, quais são esses aspectos ambientais que a gente não pode ultrapassar ou então tem que ficar atentos? Um deles, como eu já disse anteriormente, é o crescimento populacional. Então, com o crescimento populacional, a gente tem que aumentar a produção de alimentos. E como que a gente vai aumentar a produção de alimentos sem danificar o nosso ambiente mais do que já está danificado? Então, a gente tem que pensar em alternativas para conseguir equilibrar esses dois pontos. Outros aspectos assim que são interessantes a gente olhar são as mudanças climáticas, disponibilidade de terras aráveis para o cultivo da agricultura e da pecuária, e também tentar reduzir o máximo a dependência da nossa produção alimentícia dessas técnicas, da agricultura e da pecuária, que ao mesmo tempo elas são dependentes das mudanças climáticas, são afetadas por essas mudanças, elas também resultam nessas mudanças, né? São uma parte que acaba aumentando essas mudanças ao longo do tempo. Outra coisa que a gente precisa se atentar é o desperdício de alimentos e de resíduos agroindustriais. Muitas vezes esses compostos eles possuem propriedades nutricionais interessantes e a gente consegue recuperar compostos bioativos, corantes, antioxidantes, dependendo da técnica aplicada, e que hoje a maior parte dos nossos resíduos agroindustriais são descartados em aterros ou destinados para alimentação animal. Então, a gente tem que pensar como aspectos ambientais um desenvolvimento da cadeia alimentar, sempre associando aspectos sociais, ambientais e econômicos e pensando em uma forma de ter o máximo desses 3 pontos. Tudo isso sempre voltando para a produção de alimento com melhores propriedades nutricionais, ofertando uma segurança alimentar, garantindo essa segurança alimentar, e também produzindo alimentos que, de uma forma ou outra, por seus benefícios, tanto perfil nutricional como propriedades bioativas, irá proporcionar benefícios para a saúde do consumidor. E assim a gente consegue atender às novas demandas, como, por exemplo, busca por novas fontes de alternativas de proteínas. Vários estudos têm sido desenvolvidos
com insetos como fontes alternativas de proteínas para a alimentação humana, como também a produção por meio da fermentação de produtos, por exemplo, de cereais, leguminosas, para aumentar o teor proteico e assim aumentar as proteínas disponíveis no produtos plant-based. Também técnicas de fermentação, de cultivos em células, impressão 3D tem sido bastante estudadas ultimamente e são o futuro da nossa produção de alimentos, como também a disponibilidade de alimentos nutracêuticos, que além das suas propriedades nutricionais, tem também outras propriedades bioativas que vão conferir benefícios para a saúde do consumidor. Os plant-based que ganharam um destaque recentemente e é um mercado que vai só expandir futuramente devido ao aumento das pessoas que vêm se declarando como flexitarianos, vegetarianos e veganos. Também aquelas pessoas que não consomem produtos de origem animais devido a alguma alergia ou intolerância ou por crenças. Então, esses são produtos que vêm ganhando destaque e vão ser o futuro da nossa alimentação, que vale a pena a gente investir um pouquinho. E tudo isso voltado sempre para a transparência do processo produtivo, da obtenção do alimento e por um produto de qualidade. Mas então, como que a gente consegue superar todos esses desafios e mesmo assim alimentar todo mundo com produtos de qualidade, nutritivos, sem afetar tanto os aspectos ambientais, o nosso meio ambiente? E uma forma é por meio dos bioprocessos, que são nada mais, nada menos do que a produção de um produto de valor agregado a partir de uma fonte viva. Essa fonte viva pode ser tanto um micro-organismo, uma enzima, células animais ou vegetais, e que tem sido amplamente utilizado nesses processos. Os bioprocessos atualmente eles têm sido utilizados para produzir alguns produtos como de origem para farmácia, combustíveis, produtos químicos, ingredientes alimentares, aditivos, alimentos, e que na maior parte do processo de fabricação desses produtos, se a gente for seguir uma via convencional, eles acabam se tornando ambientalmente insustentável ao longo do tempo, devido a ser processos demorados, longos, que necessitam de várias etapas de extração, purificação, com solventes tóxicos para o meio ambiente, para a gente, perigosos. Então, os bioprocessos vêm se tornando uma alternativa para tudo isso, por serem mais fáceis, ser uma tecnologia mais limpa, verde. Então, tem ganhado destaque ultimamente exatamente por causa disso. Resumidamente, os bioprocessos envolvem a conversão de uma matéria orgânica, que pode ser, no nosso caso, uma matriz alimentícia, de origem de um cereal, farelos, produtos de origem animal, leite, carnes, ovos, como também frutas e hortaliças, resíduos agroindustriais, oleaginosas, óleos, entre outras matrizes. E assim, essa matéria orgânica será convertida por meio da ação do metabolismo de micro-organismos em enzimas, que podem ser enzimas comerciais ou então secretadas pelo metabolismo do micro-organismo durante o processo, e que vão gerar produtos com alto valor agregado, como, por exemplo, biocombustíveis, bioplásticos, alimentos, ingredientes, aditivos, entre outros. E um bioprocesso que vem ressurgindo e ganhando destaque nas últimas décadas é a fermentação, devido à sua uma boa característica de recuperação de biocompostos, compostos bioativos, facilidade de processo, de manutenção e aplicabilidade. Ela está presente na nossa civilização há muito tempo atrás, sendo que as primeiras evidências datam mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo, em que ela era aplicada majoritariamente apenas para a conservação de alimentos perecíveis, como frutas, hortaliças e carnes, para os períodos de escassez. E com o tempo, os seres humanos foram observando que, além dessa característica de conservar o alimento, a fermentação ela proporcionava algumas alterações sensoriais no produto, influenciando na textura, no sabor,
no aroma, e com isso eles foram vendo que ia tendo uma textura, uma característica sensorial mais agradável, e com isso a fermentação foi se popularizando cada vez mais. E hoje a fermentação ela é vista com novas perspectivas e ela é definida como uma forma que a gente pode mudar fundamentalmente como o mundo se alimenta, proporcionando benefícios tanto para a saúde quanto para o meio ambiente e benefícios econômicos. Hoje, mais ou menos, há uma estimativa que há 5.000 produtos fermentados presentes no mercado, que vai variando conforme a matriz, o microorganismo utilizado, a textura, entre outras coisas. Então, a fermentação ela vai envolver o uso de um microorganismo que vai ser baseado no metabolismo desse microorganismo para a produção de energia. A produção de energia, ela basicamente envolve o catabolismo da glicose em piruvato. A glicose vai ser convertida em piruvato por meio da via glicolítica, e esse piruvato ele pode seguir alguns destinos, dependendo da forma que o meio está exposto. Por exemplo, se o meio estiver em condições anaeróbicas, ele pode ir para a produção de ácido lático, por meio do uso de bactérias láticas, ou então para ácido propiônico, ácido acético, CO2, ou produzir para via fermentativa para a produção de etanol, CO2. E esse etanol, na presença de oxigênio, bactérias acéticas podem oxidar esse etanol formando ácido acético. Ou então, o piruvato, quando na presença do oxigênio, pode seguir para o ciclo de Krebs. É muito importante a gente saber ter um objetivo definido, porque a gente quer aplicar a fermentação, e saber as características do microorganismo e do processo fermentativo para a gente ter uma maior eficiência produtiva. Por exemplo, no ciclo de Krebs, a gente tem a produção de alguns ácidos orgânicos que são importantes para a indústria de alimentos, cosméticos, farmacêuticos, como, por exemplo, o ácido cítrico. O ácido cítrico, o ácido glutâmico e também alguns aminoácidos são produzidos a partir desses ciclos de Krebs, que são intermediários dessa reação. E também outro ponto importante é que a gente sabendo essas características da via metabólica e também das condições de temperatura em que o microorganismo trabalha, a gente consegue ter modificações das condições do ambiente para aumentar a produção de biomassa. Primeiro, por exemplo, a gente determina a fermentação com uma oxigenação e uma certa temperatura para ter primeiro um aumento da biomassa. Por exemplo, vai para o ciclo de Krebs, que normalmente é utilizado para aumentar o crescimento celular e, assim, consequentemente, a da biomassa. E depois a gente reajusta as condições desse meio, por exemplo, aumenta a temperatura para que ocorra uma maior produção do composto desejado. Já que, por exemplo, a enzima que é responsável pela conversão desse composto atua melhor em tal temperatura. Então, a gente aumenta, já que não quer mais a produção da biomassa, porque já está em uma concentração adequada. Então, a gente aumenta a temperatura para que a enzima tenha uma melhor atividade e, assim, uma melhor produção do composto. E um exemplo, assim, que a gente pode ver esse manejo dessas vias é a produção de vinho, em que a gente primeiramente tem a produção da biomassa, em que a gente tem a oxigenação do mosto fermentativo. Então, a fermentação ocorre na presença de oxigênio, que a gente tem uma aeração e homogeneização do mosto por meio da remontagem. A remontagem ela consiste na retirada do mosto pela parte de baixo do tanque fermentativo e, com o auxílio de uma bomba, a gente passa esse mosto que retirou para cima e com isso vai ter a homogeneização dentro do tanque do líquido e também uma aeração e oxigenação no meio. E após, quando a gente tem uma estabilização do pH e da acidez, a gente passa para uma fermentação anaeróbica para a produção de etanol e CO2. Então, é muito importante a gente saber esses processos para a gente saber como vai conduzir o processo fermentativo para produzir o composto para atingir o nosso objetivo. Então, como eu disse anteriormente, é importante a gente saber as características dos micro-organismos, quanto à exigência do oxigênio, de nutrientes, e também saber o que a gente quer
obter com esse processo fermentativo. Então, ao longo desse desenvolvimento microbiano, a gente tem uma série de transformações bioquímicas que vai resultar na geração de metabólitos primários e secundários. O crescimento microbiano ele é dividido em 4 fases. A primeira fase é a fase estacionária, ou a fase log, em que é conhecida como a fase em que o microorganismo está se adaptando ao meio. Após ela, começa-se a fase exponencial, ou log de crescimento, em que o microorganismo começa a se multiplicar, que é quando a gente tem um aumento da biomassa. E nela ocorre a produção dos metabólitos primários, como aminoácidos, vitaminas e ácidos orgânicos. Após a fase exponencial, a gente tem a fase estacionária, que é quando a gente tem o equilíbrio entre o desenvolvimento, o crescimento microbiano e a morte celular, e nela acontece a produção dos metabólitos secundários, que também são de interesse para os processos fermentativos, como, por exemplo, antibióticos, que dão caráter antimicrobiano para os produtos fermentados, produção de enzimas, entre outros. E após a fase estacionária, a gente tem a fase de declínio ou morte celular. Então, entre os metabólicos secundários que são produzidos de maior destaque, a gente tem os exopolissacarídeos, as enzimas que vão exercer um papel fundamental nessas transformações bioquímicas na conversão do substrato no produto final, pois elas irão hidrolisar a estrutura da nossa matriz alimentícia utilizada, amolecendo a estrutura e assim aumentando a permeabilidade, aumentando a permeabilidade e assim tem maior disponibilidade de nutrientes no meio para o crescimento tanto do microorganismo como para para a nossa absorção, né? Vai ter mais nutrientes quando a gente ingerir. A presença de ácidos orgânicos, aminoácidos, ácidos graxos de cadeia curta, peptídeos bioativos, vitaminas e compostos fenólicos são todos compostos primários e secundários que são produzidos de grande interesse industrial. Em relação aos processos fermentativos, a gente tem 2 tipos que são difundidos amplamente, que é a fermentação em estado sólido e a fermentação submersa. A fermentação em estado sólido ela é caracterizada pelo cultivo de micro-organismos na ausência ou quase ausência de água livre, mas é preciso que tenha um teor suficiente de água e atividade de água que permita o crescimento do micro-organismo no meio. Pode ser aplicada tanto com uso de bactérias, leveduras, mas esse tipo de fermentação é mais utilizada para fungos filamentosos, já que ela acaba imitando um pouco o habitat desses micro-organismos e assim facilita esse processo fermentativo. Ela é muito utilizada para a produção de enzimas e bioconversão de produtos de resíduos agroindustriais, devido às suas características. É importante que a gente tenha alguns parâmetros controlados, como, por exemplo, o tamanho da partícula, já que ela vai influenciar em como que o micro-organismo vai aderir a ela ou não. Não pode ser muito grande, também não pode ser muito pequena. A disposição dos nutrientes em relação às quantidades de macro e micronutrientes que o micro-organismo vai utilizar para se multiplicar e se desenvolver. Questão de areação, pH e agitação também é importante ser controlado, mas durante o processo a gente não consegue ter um controle desses parâmetros, como também da temperatura, porque é mais dificultoso devido ao estado sólido. E também o controle da biomassa e do inóculo é importante a gente saber, para saber como que está o processo fermentativo. Outro tipo de fermentação é a fermentação submersa, que ela é a mais comum e possui características mais avançadas em termos de design e operação, e ela é amplamente difundida nos processos fermentativos que nós conhecemos hoje. Ela é caracterizada por um meio líquido, em que os substratos são solúveis com teor de sólidos mais ou menos de 5 a 10%, então o micro-organismo vai desenvolver submerso nesse meio. Por ser líquida, a gente tem a maior facilidade do controle dos parâmetros durante o processo, como, por exemplo, a agitação, partículas, nutrientes, aeração, a quantidade de biomassa, o pH e a temperatura, e com isso a gente consegue ter um processo mais homogêneo
e mais adaptado para os micro-organismos em questão do que a sólida. Então, resumindo basicamente e comparando os dois tipos de fermentação, a gente tem que a sólida possui um menor consumo de água, ela pode ser utilizada para aproveitamento de resíduos celulósicos, ela reduz o risco de contaminação bacteriana devido à baixa atividade de água disponível no meio, mas também ela possui uma dificuldade de ampliação de escala, um processo heterogêneo devido a essa dificuldade de controle dos parâmetros como temperatura, aeração e pH, e também um processo lento. Enquanto a submersa ela pode ser ampliada facilmente, tem um fácil controle dos parâmetros, mas possui uma baixa produtividade e geração de águas residuais bem grande quando comparado com a sólida. Então, por meio desses processos fermentativos, a gente consegue obter diversos produtos que são de interesse para a indústria de alimentos, como, por exemplo, vinagre, etanol, queijos, bebidas alcoólicas, pão, ácidos orgânicos, solventes, vitaminas, antibióticos, polissacarídeos, aminoácidos e proteínas, tratamento de resíduos, leite fermentado, enzimas, entre outros. E, entre desses produtos, a gente tem alguns que vêm recebendo destaques ultimamente devido às suas propriedades e benefícios ao organismo humano. Como, por exemplo, os peptídeos bioativos. O que são os peptídeos bioativos? Os peptídeos bioativos são obtidos a partir de proteínas que são hidrolisadas por meio da ação de proteases, que são enzimas que podem ser comerciais ou então produzidas pelos micro-organismos, que vai produzir peptídeos de 2 a 20 aminoácidos, contendo um peso molecular menor que 10.000 Daltons. E eles têm ganhado destaque devido à sua bioespecificidade para tecidos-alvo, baixa toxicidade devido ao seu tamanho, possui um amplo espectro de ação, alta atividade, alta diversidade. Por eles possuírem um menor tamanho, eles conseguem exercer essa atividade e atingir o tecido com maior facilidade do que quando a gente ingere a proteína inteira. Além disso, eles têm sido associados para suas atividades bioativas, como, por exemplo, os antioxidantes, que é a capacidade de doar hidrogênio ou elétrico para um radical livre, ou neutralizar quelantes de metais, clivar os compostos, os hidroperóxidos, como também atividade antihipertensiva, que é baseada na inibição da enzima conversora de angiotensina, que é a enzima ECA, em que quando a gente tem uma redução da nossa pressão arterial, o nosso rim ele vai produzir a renina, secretar a renina, que vai converter o angiotensinogênio produzido no fígado em angiotensina 1. E a angiotensina 1 ela é convertida em angiotensina 2 pela ECA, e que a angiotensina 2 é responsável pelo aumento da pressão arterial. Então, quando a gente tem a inibição dessa enzima, a gente tem uma redução da pressão arterial no nosso organismo, que acaba ajudando para as pessoas que têm problemas cardíacos. E a atividade antidiabética também, que é observada nos peptídeos bioativos, é baseado na inibição de algumas enzimas que irão clivar as ligações glicosídicas. E essa inibição das enzimas, tanto da ECA quanto das enzimas que irão clivar as ligações glicosídicas, é baseada na interação dos peptídeos bioativos ao sítio ativo dessas enzimas. Quando a gente inibe a ação dessas enzimas que irão clivar as ligações glicosídicas dos carboidratos, a gente acaba reduzindo a quantidade de carboidratos presentes na nossa corrente sanguínea e assim acaba contribuindo com esse efeito antidiabético, já que tanto antihipertensivo quanto diabético, esse mecanismo é um mecanismo que muitos fármacos utilizam para controle dessas doenças. Além dos peptídeos bioativos, outros compostos também têm ganhado destaque, como, por exemplo, os compostos fenólicos, que durante a fermentação, os compostos fenólicos presentes nos alimentos ou na matriz utilizada, que apresentam uma estrutura mais complexa, serão clivadas pelo processo fermentativo e assim produzir compostos mais bioacessíveis,
e que vai contribuir, então, para uma melhor atividade antioxidante e melhores propriedades funcionais para o alimento. Além dos compostos fenólicos, a gente tem os isopolissacarídeos, que são polímeros de carboidratos, que são produzidos pelos micro-organismos e que vão influenciar nas propriedades reológicas do alimento e também algumas propriedades, alguns benefícios, irão proporcionar alguns benefícios para a nossa saúde, como, por exemplo, eles têm sido associados a efeitos prebióticos, atividade antioxidante, antimicrobiana, entre outros. E também a produção de vitaminas por meios fermentativos tem ganhado destaque ultimamente, já que uma grande parcela da população possui alguma deficiência vitamínica. Então, é preciso suplementar ou então enriquecer os alimentos com essas vitaminas. E durante a fermentação, a gente tem a produção de algumas vitaminas, como, por exemplo, do complexo B, K, C, e que elas são importantes para algumas vias metabólicas do nosso organismo. Como, por exemplo, a vitamina B12. A B12, hoje em dia, ela é majoritariamente produzida por meios fermentativos. E ela é de grande importância, principalmente para as pessoas que não consomem produtos de origem animal, que possuem deficiência desses níveis de vitamina B12. Além disso, a fermentação ela também pode ser importante para a redução de antinutrientes presentes nos alimentos, como, por exemplo, fitatos, taninos, saponinas, rafinose, estaquiose e inibidores de tripsina. A tripsina é uma enzima que atua no nosso metabolismo de proteínas e que ela é responsável pela hidrólise da proteína e também a ativação de outras enzimas que atuam nesse metabolismo da proteína no nosso organismo. Então, ela é importante. E esses antinutrientes, quando presentes em alguns produtos, principalmente os de origem vegetal, eles acabam gerando algum desconforto, como gases, estufamento, alergias e redução da composição de nutrientes, minerais, carboidratos e proteínas. Então, com o processo fermentativo, devido à ação de algumas enzimas, a gente consegue reduzir a presença desses antinutrientes. E outra alternativa que vem ganhando destaque nos processos fermentativos é a atividade probiótica desses produtos, que é devido à presença de micro-organismos vivos que possuem essa característica probiótica, que quando a gente ingere, eles irão colonizar o nosso trato gastrointestinal, proporcionando alguns benefícios para o nosso organismo, inibindo a proliferação controlando a proliferação de micro-organismos patogênicos e assim controlando, sendo benéfico para o sistema intestino e cérebro, porque a gente já sabe que o intestino acaba comandando tudo no nosso organismo. E aqui eu trouxe alguns exemplos de processos fermentativos para a gente ver um pouco da aplicabilidade desses bioprocessos, como por exemplo, aqui a gente tem a fermentação usando semente de girassol, aveia e amêndoas por bactérias do ácido lático e uma levedura por meio da fermentação submersa por 24 horas a 30 graus Celsius. E eles observaram que com essa fermentação houve a produção de ácidos láticos, compostos voláteis interessantes e o produto final apresentou uma atividade probiótica e antioxidante melhor do que a não fermentada. No segundo estudo, eles fermentaram o jabolão com espécies de fungos, como Aspergillus niger e Aspergillus flavus. Essa fermentação foi realizada em estado sólido a 30 graus Celsius por 96 horas. E eles observaram a produção de fenólicos, flavonoides, catequina, epicatequina e ácido cítrico, melhorando a capacidade antioxidante do produto. A fermentação de amaranto também por bactérias láticas e espécies de bacilos, por fermentação semissólida 24 horas a 37 graus Celsius, eles observaram a produção de hidrolisados proteicos e, com isso, uma bioatividade em relação à capacidade antioxidante, antihipertensiva e antimicrobiana. Aqui também tem a fermentação de resíduos alimentares por Aspergillus niger, por fermentação por 96 horas a 30 graus Celsius para a produção de uma enzima, glucoamilase. Bagaço de batata também fermentado
foi fermentado por 13 horas a 30 graus Celsius para a produção de um pigmento vermelho e fibras dietéticas solúveis com propriedade antioxidante. E cereais, pseudocereais e leguminosas que foram fermentados a 25 graus Celsius por 3 dias, eles observaram a produção de vitamina B12, que é de grande interesse também pela população. Então, para finalizar, eu tenho algumas considerações para fazer em que é importante a gente saber a natureza dos substratos alimentares, a sua complexidade, a disponibilidade dos nutrientes, questão de quantidade de proteínas, carboidratos, e como isso vai influenciar no seu processo fermentativo, porque o nutriente precisa estar disponível. Se você vai dar algum tratamento antes de iniciar a fermentação, se esse tratamento vai afetar a disponibilidade dos ingredientes ou não, a textura. Uma vez que os processos fermentativos já são um pouco em si complexos, porque envolve o catabolismo de algumas moléculas, como as macromoléculas de glicose, de carboidratos, proteínas, lipídios, e junto a esse catabolismo, a gente tem a produção de compostos, a biossíntese de compostos, que irão ter tanto efeito no crescimento dos micro-organismos quanto nas propriedades funcionais bioativas que a gente tanto deseja por esses processos. E é importante levar em consideração que o processo fermentativo ele vai influenciar nos atributos sensoriais do produto final, e essa influência pode ser tanto positiva quanto negativa, porque alguns produtos, alguns compostos produzidos, por exemplo, ácidos ácidos de cadeia curta ou alguns peptídeos, por eles terem um peso molecular menor, eles podem acabar gerando um gosto amargo no produto. Então, é importante a gente ter isso em mente para poder ter um controle melhor do processo, e que a aplicação de pré-tratamentos térmicos também vai influenciar nas texturas e nos aspectos sensoriais do nosso substrato e da matriz utilizada. E que, devido a fermentação ser uma tecnologia verde de rótulo limpo, ela vem ganhando destaque, né? Sendo amplamente difundida, e com isso a gente consegue atender o desejo dos consumidores, que é o desenvolvimento de produtos ou ingredientes que não levem conservantes artificiais e que tem uma pegada mais natural e orgânica. Então, a fermentação, eu acho que ela vem ganhando esse lugar e está cada vez mais se destacando frente aos outros processos para a produção de alimentos. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído e esclarecido alguns pontos para vocês. Eu deixo aqui meu contato, meu e-mail, e se precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, podem me mandar um e-mail que eu estou à disposição. Obrigada.